Que bom nós estarmos aqui, começando aos poucos, retornarmos à normalidade. Creio que Deus vai fazer isso aos pouquinhos no nosso meio, né? Obrigado pela compreensão que todo mundo teve de poder estar levando uma vida mais com cuidado, né? E vamos continuar mantendo esses cuidados básicos que faz parte, né? E creio que Deus vai abençoar a gente para logo estarmos com força total. Vamos usar esse termo, tá? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Antes de falar os versículos, para você poder entender esse contexto, é que os primeiros cristãos eram judeus. Guardem isso. Quando foi escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, não havia igreja. Não havia. A igreja começou aqui. Começou em Atos. E esse é um princípio, é um começo. E homens e mulheres eram todos eles encharcados com a cultura religiosa do Antigo Testamento. Porque não havia ainda o Novo Testamento. Porque a igreja era um mistério. Quando Jesus veio, era um mistério a igreja. E ela começou aqui em Atos. Então é bem importante. Quando você estuda a Bíblia, tem 4 perguntas que são fundamentais. Quem é que escreve? Para quem está escrevendo? O que isso quis dizer naquela época? E o que isso tem a ver comigo? Essas perguntas são fundamentais para entendermos os textos. E aqui Pedro se dirige ao povo judeu. Porque não tinha gentio aí. Era o povo judeu, tá, que estava encharcado com essa cultura do Antigo Testamento. E faz um pequeno discurso que são os versículos 22 a 24. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos. E ele começa assim, se dirigindo diretamente aos judeus. E ele começa: israelitas, ouçam estas palavras. Judeus de Nazaré, foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse a Jesus, né? Nós estamos há um bom tempo onde pessoas que são corretas, pessoas que são cristãs, gente do bem, não estejam percebendo que existe uma heresia que está nas igrejas chamadas evangélicas. E está sendo falada essa heresia, ela está sendo espalhada, ela está sendo insistida. É por isso, e o pior que essa heresia que possa existir, é as pessoas não perceberem. Muitas pessoas se dizem seguidoras de Jesus, cristãs, evangélicas, mas organizam viver as suas vidas com os mandamentos do Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Deuteronômios, do Velho Testamento. Em certas denominações seguem até o ritual ou os rituais do livro de Levítico do Velho Testamento. Outras denominações até sacrifícios escritos no livro de Êxodo do Antigo Testamento. Então, quando eu usei a palavra encharcado com os judeus, eles estavam assim, mas hoje parece que não muda muito. E essa tendência das heresias do Antigo Testamento está no meio das igrejas evangélicas e poucos percebem. E os pastores que ensinam essas heresias não são chamados de hereges, são chamados de bispos, apóstolos, missionários e gente que faz milagres. Isso também é trazido ao nosso meio através de pessoas que assistem esses programas de televisão, principalmente
E essa é a preocupação de como as pessoas trazem heresia ao nosso redor. A grande divisão que aconteceu com a vida de Jesus foi a divisão ou a ruptura do Novo Testamento com o Antigo Testamento. E, por exemplo, quem ensina dentro da lógica de Deuteronômio, capítulo 28, onde diz assim, se você obedecer ou se você não obedecer, ou seja, se você obedecer, tudo vai bem. Teus filhos têm saúde, seus negócios vão bem, a sua situação financeira vai ser boa e tudo vai bem, se você obedecer. Se você não obedecer, as maldições, é essa palavra que está escrito ali, as maldições vêm sobre você. Em outras palavras, a nossa realidade quer dizer o seguinte, as coisas não vão bem para o seu lado. Essa é a lógica de Deuteronômio, capítulo 28, no Velho Testamento, que são 68 versículos falando isso. Quem nunca leu, abra lá e dê uma olhada durante a semana, nos decorrer dos dias, quando você tiver um tempo. Não precisa ser agora, e não é para ser agora, ok? E no meio desses ensinos surge a grande heresia, se somos discípulos de Moisés ou se somos discípulos de Jesus. E na Bíblia, Moisés e Jesus são dois personagens bem centrais. Moisés, no Antigo Testamento, como o grande legislador das leis, que no nosso meio aqui não tem muito disso. E Jesus, no Novo Testamento, o grande ensinador, ou mestre da graça. Infelizmente, a grande maioria, esmagadora maioria que se diz evangélico, nesse país chamado Brasil, são discípulos da lei e não com a graça. Graça é uma palavra muito bonita que significa favor imerecido. E é claro que ninguém quer estar contra a graça. Se você vai falar com alguém, não, a graça é maravilhosa, é boa, ela é necessária. Mas a maneira de como nós organizamos a nossa fé e a nossa espiritualidade, se é assim que posso dizer, né? Nossa espiritualidade não é baseado na graça. Muitos é baseado na lei. E diante da graça que temos no Novo Testamento, se um cristão organizar a sua vida em cima da lei, isso é uma heresia. Por quê? Porque a mensagem bíblica é que Jesus veio para nos chamar, para organizar a nossa vida na graça e não na lei. Por isso que a Bíblia tem um paralelo claro entre Moisés e Jesus, onde mostra que os dois são mais que pessoas físicas. E eu quero dar alguns paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus para vocês poderem entender um pouco melhor. Por exemplo, primeiro, os dois tiveram a vida ameaçada na infância. As duas maiores autoridades tentaram matar, contra a vida de Moisés e tentaram contra a vida de Jesus. Faraó quis matar Moisés e Herodes quis matar Jesus. Segundo, os dois viveram parte de suas vidas no Egito. Moisés morou no palácio e era filho adotivo do imperador. Jesus viveu parte da sua vida no Egito. Ninguém sabe aonde, nem em que circunstância. Mas os dois viveram no Egito. Terceiro, tanto Moisés como Jesus eram livres nas escolhas e eles escolheram a servidão. Moisés escolheu ser filho adotivo do imperador e sofrendo com o povo dele, com o povo de Deus, com o povo judeus, do que viver as delícias do palácio. E Jesus, em Filipenses capítulo 2, diz que ele era Deus, e sendo ele Deus, em forma de Deus, não quis ser igual a Deus e se esvaziou para ser servo. Moisés e Jesus, tendo liberdade, optaram pelo serviço. Quarto, tanto Moisés como Jesus viveram exilado no deserto. Moisés foi culpado de um assassinato em Midian e foi viver na casa do sogro durante 40 anos. Isso no deserto.
Jesus também foi para o deserto por 40 dias. Então, um por 40 anos e outro por 40 dias. Tanto Jesus como Moisés experimentaram o deserto. Quinto, Deus se revelou para Moisés e se revelou para Jesus. Deus se revelou a Moisés num arbusto. Vocês lembram aquela história da sarça que pegou fogo, né? Mas o fogo não consumia o arbusto. Foi a manifestação de Deus para Moisés. E Deus se revelou a Jesus nas águas do batismo, quando do céu desceu o Espírito Santo que veio sobre ele, em forma de pomba, e ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem o meu coração tem satisfação. Sexto, Moisés não teve permissão de entrar na terra prometida. Saíram do Egito, Moisés e toda a turma que ele libertou, perambularam pelo deserto, mas Moisés não teve permissão de entrar na terra prometida. Mas ele pisa na terra prometida, no monte da transfiguração, para poder conversar com Jesus, onde as suas vestes ficaram resplandecentes. Vocês conhecem muito bem dessa história, onde Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a sua morte. Sétimo e último, Moisés e Jesus foram chamados de duas pessoas mansas. O texto na Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que o mundo conheceu. E Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então essas são algumas semelhanças, mas acho que até deve ter mais, né? Então aqui está uma diferença que faz muito sentido. Moisés escreveu as leis em tábuas de pedras. Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca escreveu nada. E se tem alguma coisa escrita, é escrita pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração das pessoas. A única referência que Jesus escreveu foi quando a mulher foi apanhada em adultério. Ele escreveu na areia. Lembra dessa parte? Que ninguém diz o que foi que ele escreveu. Se há alguma coisa escrita por Jesus, é aquilo que o Espírito Santo escreveu no coração de homens e de mulheres. Portanto, se existe alguma heresia nos dias de hoje, é a heresia de montar uma fé cristã baseada em Moisés, ou baseada em leis, ou baseada de faço e não faço. A fé cristã tem que estar alicerçada em Jesus, onde ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ele é a pedra fundamental, a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Não Moisés, é Jesus. E aí, o que acontece? Acontece que nós estamos sendo bombardeados, e é essa a razão do meu estudo, e é isso que eu quis trazer, tá? É essa a minha preocupação, a nossa preocupação, tá? Porque nós estamos principalmente nessa época de pandemia, mas também não pandemia, porque isso já aconteceu no passado. E por que a gente não atuou no passado para não saber? Para quem é mais novo, o Grupo Aliança já foi dividido uma época. Foi separado exatamente porque pessoas que nasceram dentro da aliança buscaram coisas nesses grupos e trouxeram para dentro da aliança. E foi que teve divisão. Acabaram indo embora essas pessoas. Tem gente hoje que não está em igreja nenhuma, porque depois da aliança foi para outra igreja, depois para outra e não se acertou em lugar nenhum. Quer dizer, o problema não era a aliança. E hoje não estão em lugar nenhum. Então o que acontece? Que nós estamos sendo bombardeados dia e noite na televisão, no rádio, nos estudos do YouTube. Tá? Quem gosta de assistir estudo do YouTube é muito legal, tem muita gente boa, tem coisa muito boa, eu uso muita coisa ali, mas muito cuidado, muito cuidado. Nos blogs, no Instagram, com uma lógica cristã baseada em Moisés. E de vez em quando a gente ouve alguma coisa, né? Mas de onde a pessoa traz isso? De onde ela colheu isso? Vem de fora. Então esse cuidado que nós queremos ter
para manter essa doutrina sadia, essa doutrina com base bíblica. Porque, gente, o que tem por aí, vocês não fazem nem ideia. Dá pena de pessoas que frequentam igrejas e que tem reuniões assim que os caras falam 25 minutos de Bíblia e 40 de dinheiro, e 30 de diabo, e 40 de cura, baseado em Moisés. Talvez por essa confusão, ou porque as pessoas não percebem que entre as páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento existe uma diferença teológica que é muito grande, ela é imensa. E o apóstolo Paulo diz com todas as letras que nós temos que romper com a lógica da lei. Abre lá em Gálatas, capítulo 3. Prometo não usar muitos versículos, porque a última vez bombardeei vocês de versículo, né? Mas se preparem, né? Que eu estou preparando um estudo sobre o final dos tempos, que eu acho que é uma necessidade de falarmos. Eu acho que não para o mês que vem, o outro, eu vou usar muito versículos. O estudo vai ser a base em cima do versículo. Mas agora, Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 25 diz: antes que viesse essa fé, estávamos, antes que viesse Jesus, quer dizer, sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, tá? Até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, que é a graça. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Qual é o tutor aqui? Moisés. Nós não estamos mais debaixo do controle do tutor. Nós estamos agora sob outra lógica. Talvez não devia nem ter usado essa palavra lógica, né? Mas dá para entender. Se você não fizer essa mudança de chave na sua cabeça, vou repetir de novo, se você não fizer essa mudança de chave na sua cabeça, você vai fazer campanha para oração daqui uns dias, tá? Você vai fazer campanha para batalha espiritual, vai fazer jejum para destrancar as portas do céu, você vai subir no monte para orar. Por quê? Porque essa é a lógica da lei e não é a lógica da graça. Pelo menos é o que se vê por aí. Espero que não entre aqui. Essa é a nossa preocupação. Porque está exposto aí, não só dentro das igrejas, mas é aquilo que eu falei. Você liga qualquer coisa, está aparecendo. E as pessoas não se dão por conta, porque tem dificuldade de discernir isso. E tem gente que insiste que é necessário ralar joelho. É necessário fazer campanha de 5 dias. Campanha de 3 semanas, campanha de 7 semanas, de 40 semanas, seja lá o que for, para poder obter as chamadas bênçãos de Deus. Isso é uma heresia. Você pode dizer assim, peraí, por que não ter as duas coisas? Por que não ter a lei e a graça? Eu vou dizer porque você deve sair da lei e depender da graça. Primeiro, porque a lei é um sistema meritório, ou seja, um sistema de mérito. Para você merecer, você tem que fazer. Ou se você faz, você merece. É isso que está por aí, sendo pregado, não gosto de usar essa palavra, mas falado, ensinado por aí. A graça é o único recurso do perdido. Agora, se você quiser continuar na lei e depender da lei, bom, é com você. Eu não. Porque eu sei que eu sou pecador. Eu sei, eu, Zé, dependo da lei. E se não dependo da lei. Se eu depender da lei, eu estou ferrado. Então, qual é o único recurso que uma pessoa como eu, que é pecador e sabe que tem culpa no cartório, porque eu tenho culpa no cartório, se eu for passar por um check-up espiritual, eu sei que estou ferrado. Então, qual é o meu único recurso? É me jogar
nos braços de Deus e dizer: Deus não leva em conta a lei, mas leva em conta a tua misericórdia e o teu amor por mim. Me acolha, porque estou perdido. Sabe o que eu descobri? Eu achei impossível e ainda tenho dificuldade de pensar nisso. Que a maioria das pessoas que vivem pela lei, Moisés, elas não conhecem a misericórdia. Dá para entrar isso na cabeça? Não conhecem a misericórdia. Sabe por que cristãos não podem depender da lei? Por exemplo, o boneco de neve não pode desejar o fogo. Faz um boneco de neve e faz um fogo por perto. O que acontece? O culpado de um assassinato não pode querer depender da justiça. O culpado tem que depender da pena branda, suave, do juiz, da misericórdia do tribunal. Então, não há jugo ou peso pior do que um líder de qualquer grupo, até de uma célula ou de qualquer igreja, dá a sugestão de que você pode cumprir a lei para se tornar merecedor das chamadas bênçãos de Deus, onde torna homens e mulheres dependentes de uma mensagem que não é de Deus. A maior de todas as heresias é acreditar que um dia seremos dignos ou eu posso reivindicar por causa dos nossos méritos. E aquele que reivindica, aquele que vive a lei, esse não conhece a misericórdia de Deus, que é aquilo que eu falei antes. Infelizmente, não conhece a misericórdia de Deus. Então, por que tenho que sair da lei e ir para a graça? Se seguir a lei é heresia. A lei é sacrificial. A lei é sacrifício. A graça é gratuita. A graça é bondade de Deus. Tudo o que tinha que ser feito, Jesus fez. Ele já fez na cruz. E tem pessoas que falam: não, você tem que fazer, Jesus disse: eu fiz tudo na cruz o que tinha que ser feito. Você não tem mais nada a fazer, você só tem uma escolha. Se você aceitar minha obra na cruz ou não. Só isso. Quando a lógica é sacrificial, ou seja, quando a lógica é um cumprimento de lei, nós estamos sempre no mínimo. Sempre no mínimo. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, aliás, eu fiz isso. Quando eu aceitei a Cristo com 21 anos, e eu fiz essa pergunta para várias pessoas, inclusive meus discipuladores, lá em Caxias. Eu bombardeava eles, mas eu tinha essa ideia aqui, tá? E perguntei para eles, se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, ou aquilo outro, isso é pecado? Hoje, tem pessoas que me fazem essa pergunta aqui, no nosso meio. Há pouco tempo, teve uma pessoa que fez essa pergunta para mim. Aliás, há um bom tempo atrás, teve uma outra que fez. Por quê? Ela queria andar no pecado, mas também queria agradar a Deus. Hoje ela não está mais no nosso meio. Até separado da esposa ele está. Então, essa pessoa não quer pecar, mas também não quer ir muito longe do risco de pecar. Ele quer o mínimo, ou seja, qual é o mínimo para que eu possa ir para o céu? Essa é a lógica da lei. Eu pensei nisso. Eu fui assim. Eu demorei para entender a graça. Por isso que eu trago o assunto sobre a graça. Gente, e isso liberta, gente. Liberta. Tá? Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Não queremos que vocês se envolvam com um venenozinho que vem de fora e deixa de você viver livremente, com alegria, com intimidade com o Senhor. Eu cumpro o mínimo porque a lógica do amor não é a lógica do mínimo. A lógica do amor é a lógica do máximo. Por exemplo, você não chega diante do juiz e pergunta: qual é o mínimo de violência doméstica que eu posso cometer na minha casa para não ir preso na lei Maria da Penha? O que te diz isso? Vocês são inteligentes. Se eu tenho essa lógica, é porque eu não amo a minha esposa, eu não amo a minha mulher. E é esse pensamento que está na cabeça das pessoas a respeito da lei com Deus. Qual é o mínimo
do meu comportamento com as mulheres para não ser assédio sexual, até onde eu posso ir. Essa é a lógica do mínimo. É a lógica de quem está querendo se safar. Se safar, ela nem entendeu o evangelho. Lógica da lei. E o que é o mínimo, o que é o mínimo que eu posso fazer, que eu tenha que fazer? Então, a lei, ela impulsiona, ela empurra as pessoas a se sentirem sempre chateadas, exploradas, incomodadas, devedoras. Infelizmente é assim. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Por que eu passo por isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Porque você está dentro da lógica da lei. E a lógica da lei é a lógica do se, 3 pontinhos, então, 3 pontinhos. Se você fizer isso, então Deus fará aquilo. Se você fizer aquilo, então Deus fará aquilo outro. Se você fizer aquilo outro, Deus, então, essa é a lógica da lei. A lógica da graça é por quê? Tá? Ou seja, porque eu sou amado por Deus, então eu me sinto abençoado. É muito leve, é muito diferente. O difícil é entender isso, é entrar isso na minha cabeça. Gente, eu levei semanas, mas não pode ser assim. Foi difícil virar a chave da minha cabeça. Até que um dia Deus, por sua misericórdia, deu estalo. Cara, é isso mesmo. Eu tinha dificuldade de aceitar por causa da cultura que eu fui criado dentro da religião que nós, a maioria, nós viemos, né? Não tem que fazer, tem que ser só Deus. Olha, só Deus, só o Espírito Santo, né? Porque eu me sinto aceito, eu me sinto acolhido por Deus, eu me sinto livre, eu me sinto amado, eu me sinto perdoado. É assim que tem que ser nossa vida. Mas eu preciso entender isso. Isso não é porque cumpri a lei, não é porque cumpri os mandamentos, mas é porque eu entendo o amor de Deus por mim. E se eu entendo a graça através do amor de Deus, eu posso jogar fora todos os medos. Todos os medos. Qual é o medo que você tem hoje? Medo de morrer? Medo de... Há poucos dias atrás eu conversei com uma pessoa que está frequentando a minha igreja. Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu não sei. 3 anos dentro da minha igreja. Tu está fazendo o que lá? Está cheio por aí. Vive cheio de medo. Cadê o evangelho? Então, por que tenho que sair da lei, sair de Moisés e ir para Jesus? Porque a lei, ela é funcional e a graça é relacional. Ou seja, a lei se contenta com faça e não faça. A lei acaba apenas contendo os nossos impulsos, nos adestrando, nos treinando, nos domar. Ela nos doma, nos obriga, nos impede, mas não tem fôlego para gerar relacionamentos. A lei desenvolve na nossa mente o mecanismo de como, mas não desenvolve no seu coração intimidade. Intimidade, relacionamento. O que Deus está interessado se Ele é amor? Já perguntou isso? Ele quer que você obedeça como um cachorrinho adestrado? Ou obedeça igual uma criancinha encurralada num canto porque a mãe está com a varinha na mão e vai bater se ela não obedecer? É assim? Ou você obedece porque tem a promessa que vai para o céu, ou porque você vai ter prosperidade e sua vida vai bem. É só por isso? Então, se é só por isso, essa religião que você vive, essa doutrina que você vive, ela é pobre, raquítica e pior, é uma mentira. Deus não deseja que você cumpra a lei. Deus deseja que a gente ame uns aos outros. Deus deseja que a gente ame a Ele e a nós mesmos. Se nós estamos fazendo isso, nós cumprimos toda a lei. Por isso que os 10 mandamentos estão trazidos para o Novo Testamento em 2. Esse é o desejo de Deus.
Deus não deseja que as pessoas estejam cumprindo mandamentos. Deus deseja intimidade. Intimidade. Cumprindo lei. Nossa, teve uma época que eu pensei, conversando com uma pessoa, é muito mais fácil estar debaixo de regras, porque você cumpre as regras. Mas as regras, você não tem intimidade com Deus. Não tem como. Olha João 17:3, o que diz aí? Esta é a vida eterna, que te conheçam. Ali está escrito que te façam, que você viva. Não. Esta é a vida eterna, que te conheçam. O verbo te conhecer aqui é o verbo conhecer usado quando a Bíblia diz assim, e Adão conheceu Eva. Né? Conhecer no sentido mais íntimo de uma relação entre duas pessoas. Então o versículo continua, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é a vida eterna. Vida eterna não é cumprir mandamentos, é conhecer a Jesus. E você só conhece a Jesus com intimidade. Você só conhece a Deus com intimidade. Eu falei de orar no monte, né? Às vezes, tem pessoas por aí, igrejas por aí que fazem essa campanha. Um dia teve um pastor, ele era muito cotado, né? Ele ia fazer palestras, sermões aqui na região, ia para São Paulo, para Belo Horizonte, foi para Israel 2, 3 vezes. E um dia ele veio cortar o cabelo e me desafiou, Zé, vamos orar no monte. Cara, vamos. Eu quero conhecer isso. Vamos lá. Ele ia uma vez, duas, acho que uma vez por semana. Vamos lá. Cortei o cabelo, fui para casa, larguei minhas coisas. Ele me pegou lá em casa, baita de uma caminhonetona, né? Porque geralmente... E aí fomos embora. Aí nós fomos ali em Farroupilha, na entrada de São Marcos, bem antes de Farroupilha. E aí tem uma família que é cristã e eles têm uma colônia de terra. Aí descemos, encostamos o carro ali e subimos de noite com lanterna, subimos no monte, que é subir um morro. Fomos em cima lá no morro, tá lá no meio dos pinheiros americanos, um lugar meio aberto. O pessoal costuma ir. Aí ele começou a cantar, começou a orar, voz alta, né, gritando, Senhor, eu quero ir embora daqui, né? E ali, mas eu quis fazer essa experiência. Ficamos lá uma meia hora, 40 minutos e viemos embora. Sabe o que eu lembrei? Mateus 6 diz, quando você orar, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, ele te responderá porque ele já sabe. Você não precisa ir no monte fazer gritaria. Que decepção que eu tive, mas fui curioso, fui. Aliás, de vez em quando eu faço essas aventuras. Para poder conhecer os outros tem que ir. Tem que estar com os 2 pés no chão. Para cumprir mandamentos é só colocar medo nas pessoas. É só colocar medos para as pessoas, no coração das pessoas. É só colocar interesses no coração das pessoas e elas obedecem. Elas fazem. Se vocês disserem, olha, se você obedecer, você ganha isso, ganha aquilo. E mais aquilo outro. É claro que as pessoas querem. Só que isso não gera intimidade. Não gera pessoas que sejam íntimas com Deus. Isso só gera pessoas interesseiras. Essa é a maior heresia que está no Brasil, nos dias de hoje. Aliás, no nosso meio aqui em Bento, nos dias de hoje. E isso já vem de um bom tempo. Por isso que as igrejas que estão prometendo um monte de coisas estão, cheias. E você tem amizade com algumas pessoas de lá, você pergunta se você morreu hoje, você vai para onde? Te prepara para a resposta, não te surpreende. Se ela vai dizer que ela não sabe. Porque ela está lá por isso. Por isso que muitos pastores que prometem fundos e sem fundos também, estão milionários. Principalmente esses que são donos de televisão aí. Tem programa de televisão. Tem muito programa de televisão bom, mas precisa saber selecionar. Alguns são milionários e outros são bilionários. Andam com um jatinho de luxo, moram em apartamentos de luxo em Miami, são amigos dos políticos. Muitos políticos estão aí interessados porque é um local para esquentar dinheiro, a igreja é usada para isso. Essa é a realidade das igrejas do nosso Brasil.
fora as fazendas que eles têm no Brasil, no Uruguai, e assim vai. Por quê? Porque eles desenvolveram uma heresia em que as pessoas embarcaram nessa heresia da lei e eles estão faturando em cima da ganância em nome de Jesus. Deus não quer que você cumpra a lei. Deus quer que você ame. Porque nada que não gera afeto, nada que não gera gentileza, que não gera intimidade, fome e sede de Deus, de ser íntimo com Deus, nada que gera isso não é evangelho e não é Jesus. A lei nos faz perguntar, se eu fizer isso, qual é a consequência? Ou se eu não fizer isso, qual é a consequência? A graça nos leva a perguntar, será que eu magoei o coração de quem me ama? A graça quer saber se eu magoei, se eu feri, se eu inconsequentemente, ou inconsequente, eu fui com aquele que sempre me amou, que Jesus Cristo sempre me amou. Na vida conjugal também é assim. Tens certeza, né? E com certeza tem mulheres, nem todas, mas a grande maioria, elas não estão interessadas que o marido traga o rancho, leve o rancho para casa, compra pão para elas e seus filhos. E nem deve ser o alvo do seu casamento. O alvo do nosso casamento é, eu honro essa pessoa, eu honro a minha esposa, esposa honra o seu marido, eu honro o meu amigo, eu honro o meu sócio, eu honro o meu colega, eu honro a empresa em que eu trabalho. Não é se eu estou cumprindo e batendo o ponto, o cartão, sendo empregado no mínimo. Isso não vale só para Deus, isso vale para toda a vida e por tudo. Por isso que aí faz a diferença de nós sermos sal e sermos luz. Vale se eu estou comendo o meu pão da preguiça? Não, eu fiz minha obrigação. Vou embora. Vale se eu sou alguém que desenvolve relacionamentos. Desenvolve relacionamento e não interesses. Às vezes, interesses tão pequenos, às vezes. Nas minhas relações, sendo aqui, ou seja, para Deus. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é fiel no justo será fiel nas coisas grandes da vida também. Então, o meu convite é, saia da lei. Se você não entendeu esse estudo, se você tem alguma dificuldade, eu estou aqui para explicar. Porque dependendo das dificuldades que vocês têm, eu quero me encaixar. Se eu tenho que dar ele mais mastigado, ou se eu posso levar nesse nível ou aumentar um pouquinho mais. O meu convite é, saia da lei, se você está envolvido com isso. A nossa preocupação é ter vocês firme com as bases no chão, vocês sabendo aonde vocês estão frequentando, vocês sabendo a firmeza da realidade do Evangelho, a teologia com riqueza onde vocês estão participando, e mais, a gente está dando suporte, versículos para vocês poder tirar algumas pessoas, não discutir, não queiram ganhar argumento, mas quando você puder conversar, ter liberdade de pelo menos falar de Cristo para que a alma dela possa ser salva. Porque o que existe por aí é terrível. Não estou falando de seitas como Mormons e Testemunha de Jeová, que são seitas. Não estou falando isso. Tem muita gente salva dentro das igrejas, mas cuidado com isso. Não se deixem levar. Muita gente daqui foi embora, foi atrás de promessas, porque a aliança é fria. A aliança não grita, não berra, não ora. Lá não, lá tem que ver as orações, tem poder. As pessoas que foram embora, a maioria não estão em lugar nenhum. Então essa é a nossa preocupação com o Evangelho, com a doutrina. Nós queremos que vocês sejam felizes, se sintam seguros, se sintam amados por Deus. Tá? Se vocês esperam da liderança, nós vamos falhar, somos falhos. Nós tomamos todas as decisões? Não, nós erramos em muito. Mas Deus, busquem a Deus, intimidade com Deus. Não vão na onda de leis. Né? Então, Moisés foi importante, sim, ele foi importante, mas Paulo diz que
em Gálatas que ele foi um tutor. Só isso. Só isso. Não embarquem em discussão, não discutam com pessoas, não queiram ganhar argumento. Não queiram. Se a pessoa está aberta para falar de Cristo, amém. Se ela não está aberta, encerra o assunto ali. Dizer, Deus, tenha misericórdia dela. Porque ela nem sabe o que é misericórdia. Foi importante para nós, a lei, o tutor, foi importante para nós perceber que nós não podíamos depender da lei. Nós precisávamos de um Salvador. E o nome desse Salvador se chama Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nós entendemos o teu Evangelho, nós compreendemos, ó Deus, a tua misericórdia. Que bom, ó Deus, quando vamos dormir não tem nada que nos pese, não tem aquelas tarefas, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu não fiz, aquelas obrigações. Não, o Senhor nos ama assim mesmo, mas nos dê sabedoria, Senhor. Abra nossa mente para que possamos compreender a tua graça. Porque quando entendemos a tua graça, nós vivemos por amor a ti. Nós fazemos por amor a ti. Porque o Senhor fez isso por nós e nós queremos retribuir. Senhor, abençoe cada um. Aqui está aqui, abençoe cada um esta semana. Nós precisamos de ti, ó Jesus. Nós precisamos de ti. Cada um aqui precisa de ti, ó Pai. Talvez alguns aqui essa semana vão dizer simplesmente, Jesus, eu preciso de ti. Senhor, responda a ele, responda a ela, responda com tua misericórdia e que a tua paz, que eles percebam essa diferença, que a tua paz se faz presente na vida de cada um, porque o teu espírito, o teu atuar é de paz, não é de preocupação, não é de perturbação, mas é de paz, e que esse Espírito venha no nosso coração, na nossa vida, de cada um de nós nessa semana. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?